E vamos ver quadro a quadro toda a confusão da largada e a penalização do Bottas. Primeiro destaque, a má largada do Raikkonen. Acho que isso foi um fator fundamental ali para o Raikkonen não ter disputado a vitória nessa prova, além da ausência do Vettel também, que ajudou muito a Mercedes. E aí o Bottas meio se joga aqui para cima do Hamilton e causa toda essa confusão da largada, que a gente vai ver on-board. Um erro do Bottas foi penalizado ali, o Hamilton acabou não tendo muito o que fazer e deu esse azar aí no começo da corrida. E vocês que gostam de falar das botadas, essa foi uma botada, mas não uma botada do bem, foi uma botada do mal do Bottas no Hamilton, porque olha só isso. Esse lance aqui defenderia um pouco o Bottas, né? Porque a gente vê que ele já tem um pouquinho do carro por dentro, né? Que o Hamilton poderia ter deixado espaço. Mas só soltar um pouquinho o quadro que ó, tá muito... não tá simétrico com a curva, né? Dá pra ver que tá todo mundo já virando a curva e ele ainda tá meio embicado. Talvez se o Hamilton tivesse espalhado lá no Deus me livre desse certo, mas a chance de dar errado era enorme. E eu acho que nisso que eles penalizaram o Bottas. Não tinha a mínima necessidade de tentar essa manobra e deu uma botada no Hamilton. Se o Hamilton ter deixado um espaço aqui para o Bottas, poderia, mas eu tenho uma impressão de que mesmo que o Hamilton fizesse a curva mais por fora, o Bottas não conseguiria fazer essa tangência. E aqui a famosa sorte de campeão do Hamilton, né? Porque olha, ele foi tocado, aí ele vira o volante e consegue meio que travar o carro aqui, né? Porque se ele vira o carro completo, ele volta em último, né? Complicaria bem mais. Então, acabou dando sorte aí o Lewis de não ter que fazer a primeira volta em último, que teria deixado a corrida dele ainda mais difícil. E aqui é o onboard do Ricardo, ele tenta sair da confusão, mas ó, tá aqui bonitão aqui, aí ele vê, ixi, bateram. Aí ele tenta de todo jeito sair, mas não tem jeito, e aí perde também um pedacinho do bico aí na batida da largada. E para fechar a largada, esse take aqui para mostrar a boa largada do Grosjean com a Haas. A gente vai falar mais dele durante esse vídeo, mas ó, vem aqui e ó, fecha a Force Indy e vai para cima da irmã Ferrari. Então a Haas não tá para pouca brincadeira não, tá aqui. E esse momento, o verdadeiro vexame da Ferrari com o Vettel abandonando antes da largada da corrida. Vamos ver, o motor dele aqui estourou. E na verdade isso meio afundou as pretensões de que a Ferrari tinha de disputar o campeonato com o Vettel. Agora ele ficou bem atrás das Mercedes, principalmente do Rosberg. Vai ter que propor uma reação muito forte aí. E fica um pouco em dúvida a confiabilidade dos carros da Ferrari, abandonando assim tão facilmente o Raikkonen na Austrália e agora o Vettel na corrida do Bahrein. E uma curiosidade que pouca gente viu, não sei se vocês repararam, era que uma garota passou a bandeira verde aí no começo da corrida na largada. Aí ela veio também aqui dando a bandeira verde aqui, quando ela viu que já estava acendendo os faróis. Ela deu uma corridinha aqui para terminar logo aí o trabalho dela na largada da Fórmula 1. Essa aqui é ótima, o Button abandonando ali com mais problemas na McLaren. E a TV corta pro Alonso com uma cara de não quero nem ver mais, não quero nem ver. Mas você vai ter que ver não só o Button abandonar, como o Van Dormen pontuar com o seu carro. Aqui, primeiro pit stop do Grosjean, depois das Williams. E ele ainda vem, tira o super macio novinho que ele largou e coloca mais um super macio novinho. Ou seja, está esbanjando a Haas. E já tem gente na internet falando que a Haas está arrasando. Enquanto a Haas está sobrando de pneu super macio, a Williams vem com esse médio aqui, levando ultrapassagem de Red Bull que está de macio. Agora vai levar a ultrapassagem do Raikkonen que está de macio. Portanto, não tem meio como essa estratégia da Williams aí. Tá bem complicado essa temporada para a Williams. Porque como eles vão competir com carros mais rápidos que o deles, ainda usando um pneu inferior. E não tem jeito, né? Vem o Grosjean e também ultrapassa o Massa. O Grosjean com pneu super macio e o Massa com médio. E a gente vai ver até o final da corrida o Massa ser ultrapassado por quase todos os carros com pneus melhores que o dele. Então, Williams, lamentável essa estratégia. E aqui o Lima pede para falar do Verstappen. Então vamos para a nossa enquete ultrapassagem da corrida. Beleza de ultrapassagem. Aquela pendurada do Verstappen que ele dá. Travou tudo e passou o Massa assim. Tem várias ultrapassagens do Verstappen na corrida para a gente ver. Mais uma do Verstappen e dessa vez em cima do Kvyat, que está fazendo um começo de temporada muito fraco. Acho que tem gente na Red Bull que não vê a hora do Kvyat sair para o Verstappen assumir esse carro da Red Bull.
E aqui nossa terceira candidata à ultrapassagem da corrida e vai o meu voto. Grosjean, Bottas e Verstappen. Meu voto vai no Verstappen nessa manobra. De novo, aquela conta lá, de novo, isso já quase na parte final da corrida. Grosjean de super soft, Bottas de médio, né? E o Verstappen aqui fazendo a corrida dele. Pneu médio também para o Verstappen, né? E o Grosjean vem passando o Bottas. O Verstappen vem aqui só de olho. Coloca do lado do Bottas. Dá aquela tiradinha pro Bottas fazer a tomada e ó. Vem por dentro e tchau, Bottas. É muito bom esse Verstappen. Pra gente não deixar de falar do Felipe Nasser e da Sauber, o Almir de Tatuí, São Paulo, pergunta se a Sauber já está abaixo da Manor. Olha, tá bem próximo, é que o Verlaine tá fazendo um pouco a diferença ali a favor da Manor, mas a corrida da Sauber foi muito ruim. O Nasser tentando andar na frente do Ericsson, o que, se é verdade as informações que o Ericsson tem um carro mais atualizado que o do Nasser, foi um mérito do Nasser ter andado tão à frente do Ericsson, mas chegou uma hora que ele começou a ficar muito para trás. Ele até soltou um rádio falando que o carro estava um lixo. Então a situação da Sauber está bem complicada aí. E acho que não fosse o piloto tão fraco ali da Manor, que é o Haryanto, a Manor estaria sim à frente. O Lucas Mandelli de Mogi Guaçu pede para eu falar do Van Dorn, já falamos da ótima corrida dele, e sobre a McLaren. Bom, a McLaren está melhorando, né? A gente está vendo, é lógico que não é o que a gente espera da McLaren, uma equipe de ponta, mas, por exemplo, aqui já no final da corrida, brigando com as Williams, eu acho que a McLaren sim vem andando forte e a diferença das equipes de motor Mercedes para as outras diminuiu muito. A gente está vendo a Toro Rosso andar à frente da Williams, a McLaren também andando mais próximo. Então, acredito que a partir da terceira força das equipes, a disputa está bem mais acirrada do que era no passado. A corrida terminou com mais uma vitória do Rosberg, que abre vantagem do campeonato, começa a ficar como favorito, que é uma surpresa, porque o Hamilton era o grande favorito antes de começar. E teve esse lance do finalzinho aqui, que foi a ultrapassagem do Kvyat no Massa. Foi bem esquisito esse lance, porque o Rosberg estava na última volta dele ali, com todo cuidado. E o Kvyat querendo passar o Massa, quase que os dois aprontaram aí pra cima do Rosberg. Então o campeonato fica bem interessante aí, inclusive a pergunta aqui do Pedro HTC de Barreiras, na Bahia, é sobre isso, né? Se o primeiro pelotão é Mercedes, Ferrari e Red Bull, eu acho que é só Mercedes e Ferrari, a Red Bull tá num segundo pelotão. Num segundo, Red Bull, Toro Rosso, Williams e Haas. Mais ou menos. Force India não, terceiro pelotão. E no terceiro, McLaren, Renault, Manor e Sauber. Eu colocaria a McLaren no segundo e a Force India no terceiro nessa corrida. Mas vamos ver o que vem aí no GP da China. Aí a gente está de olho na Fórmula 1 2016. Até a China. Fui!